Volta e meia, a gente ouve várias críticas e insinuações sobre doenças mentais. Existe ainda um verdadeiro tabu para falar e lidar com pessoas que têm algum tipo de distúrbio ou doença mental, como depressão, ansiedade e déficit de atenção. Agora, será que dá mesmo para resumir tudo isso em frescura, mimimi? Por que ainda tanto preconceito sobre um problema que cada vez mais atinge mais pessoas? Depressão é falta de Deus, falta de serviço. Uma pessoa que aparenta ser feliz não pode ter depressão. Eu sou Josiele Ingrid, jornalista na Diretoria de Comunicação da Universidade Federal de Uberlândia, e no episódio de hoje, o segundo dessa série sobre saúde mental, a gente vai discutir preconceitos e estigmas. Retornam para esse bate-papo as nossas convidadas da semana passada, a Marciana Gonçalves Farinha, professora do Instituto de Psicologia da UFO, com atuação em psicologia clínica, e a Karine Zago, enfermeira com doutorado em saúde mental, terapeuta comunitária e professora da Faculdade de Medicina da UFO. E quem vai conduzir essa conversa, assim como na semana passada, setembro sendo inédito para o Ciência ao Pé do Ouvido, são os estagiários de jornalismo da Diretoria de Comunicação da UFO, a Laura Justino e o Túlio Daniel. Antes de seguir, eu não posso deixar de agradecer a todo mundo que está envolvido na produção dessa série e a você, ouvinte, que toda semana está aqui com a gente e faz questão de mandar pergunta, mandar áudio, do seu jeitinho, tá sempre nos acompanhando, porque nada disso seria possível sem essa parceria. Para vocês terem uma ideia, na mesma semana, o Ciência ao Pé do Ouvido foi recomendado entre os melhores podcasts da categoria de ciência pela revista Galileu, da editora Globo, e pelo portal de tecnologia Canal Tech. Além disso, turma, nesse fim de semana a gente apareceu em diversas posições do top 50 podcasts de ciência mais ouvidos do Spotify. E isso só acontece por conta de um compromisso sério que a gente tem com a divulgação científica e, obviamente, pela presença de vocês que nos acompanham. Então, muito obrigada mesmo! Já são quase 30 episódios disponíveis e ainda vem muito mais por aí. Bom, então, para garantir a nossa posição nesse ranking, segue a gente, vai, onde você mais gostar de ouvir podcast, porque a gente está no Breaker, Rádio Public, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music, Deezer, Apple Podcasts, onde você preferir. No TikTok você nos encontra em @ciência ao pé do ouvido, no Twitter, @ao pé do ouvido pode, além, claro, das redes oficiais da UFO. Você tem alguma dúvida sobre saúde mental ou quer mandar um recado para mim, para as nossas convidadas, para nossa equipe? A gente ama quando chega um áudio novo no nosso WhatsApp, então não perde tempo. O nosso número é 9966-2021, DDD 34, 9966-2021. Recado dado, Laura e Túlio, agora é com vocês. Obrigado pelo espaço, Josi. Como adiantado por você, hoje quem retorna para conversar comigo e com a Laura é a Karine e a Marciana, professoras da UFO. Olá, olá, é um prazer estar com vocês novamente, hoje falando sobre preconceito e saúde mental. Aproveito para agradecer a presença da psicóloga Marciana, muito obrigada, Marciana, e da enfermeira e professora Karine Zago. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada a você, Laura. É um prazer retornar aqui com vocês e poder falar mais um pouco sobre esse tema tão importante. Obrigada pelo espaço, Laura, Túlio. Obrigada, Karine, pela presença também. É sempre bom estar aqui e pensar saúde mental e abrir espaço para essa reflexão. Bom, meninas, para iniciar nosso papo, então, vamos de curiosidade. Durante a Idade Média, que durou ali entre o século V até o XV, as doenças mentais eram encaradas como punição divina e as pessoas poderiam ser presas em manicômios e até queimadas. Professoras, ainda existe um tabu acerca da saúde mental? É até por isso que às vezes a pessoa fala, né? Você não tem depressão, isso é falta de Deus, né? Por que isso acontece? Ô, Túlio, se você fizesse minha prova lá na faculdade, você ia tirar 10, tá? Da história da loucura, é isso mesmo. Então, a gente, quando fala do adoecimento mental, a gente está falando de uma história arraigada de preconceitos. Então, a gente tem séculos e ele sobreviveu. Sabe por que ele sobreviveu? Porque hoje as pessoas ainda têm dificuldade de dizer, olha, eu preciso de cuidado. Eu preciso de ir no psicólogo. Eles falam, não sou doida para ir no psicólogo. Não é assim? Não sou doida para ir no psiquiatra. Sou doida para tomar remédio.
Ainda existe todo esse preconceito em relação a isso. Então, o preconceito e o tabu acerca da saúde mental, ela gera negação. As pessoas negarem o seu adoecimento. Existe essa tendência, né? Porque entende que isso é um sinal de fraqueza. Né? Como você colocou aí na Idade Média, a pessoa que tinha qualquer transtorno era dada como aquela que era possuída por um espírito mau, um espírito ruim. E aí, assim, se o espírito ruim entra em você, é porque você não é boa coisa, né? Então, assim, eu já fico com o pé atrás com você. Então, traz toda uma conotação negativa da loucura e dos processos de transtorno mental, né? Até chegar neste lugar de também improdutivo, porque quando entra também o capitalismo, é aquela coisa assim, a pessoa que não consegue produzir alguma coisa, ela não serve. Então, o louco, ele não serve. Né? A pessoa que é provida de loucura, ela não serve para nada. Né? Então, isso aí foi posto no decorrer da história e depois das lutas com a reforma psiquiátrica no mundo todo, inclusive no Brasil, que discutir e questionar esses paradigmas. Da mesma forma que a gente questiona a homofobia, que a gente questiona o machismo, a gente precisa questionar a loucura, questionar os nossos preconceitos, né, que a gente nasce com eles sobre a loucura. Vou dar um exemplo aqui. Quem nunca ouviu dos pais assim, se você sair correndo, se perder de mim, o homem do saco vai te pegar. E quem é o homem do saco? É um cara de terno e gravata? É um cara maltrapilho, com um saco nas costas. Esse é o doido do saco vai te pegar. Então, quem nunca vivenciou uma situação dessa? Então, existe esse tabu, ele sobrevive até hoje, e a gente começou uma luta antimanicomial e uma reforma psiquiátrica na década de 70 no Brasil, e estamos nela até hoje. Sabe como, Túlio? Numa valsa, 2 para trás e 1 para frente, porque a gente tem retrocessos e avanços o tempo todo, mas é muito importante que a gente possa levantar essas questões. E uma coisa assim que eu acho muito importante é agora na pandemia. No início da pandemia a gente pensava assim, as pessoas agora vão se tocar, porque está perdendo tudo, as pessoas vão se tocar da importância da vida, como era importante estar com o outro, como era importante dar importância para o outro, estar junto. Né? E o que a gente viu na pandemia? Uma explosão de coisas nas redes sociais, do belo, do triunfo, pessoas assim, olha, não me afeta, eu não sou afetada por nada, olha aí como eu cresci, embora tenha pandemia, embora morram 3.000 pessoas no nosso país por dia, eu estou aqui bela, maravilhosa. Então, assim, você percebe que ainda existe essa negação e existe um processo de viver da aparência, né? Daquilo que não é. E aí, quando eu quero dizer a verdade, olha, eu não estou bem e preciso de ajuda, isso se torna difícil mesmo. Mas, Karine, você estava falando aí, né, do homem do saco, ou quando a criança corre na rua, né, o doido ali do saco vai te pegar, o homem doido vai te pegar. Na série passada do Ciência ao Pé do Ouvido, a gente falou sobre a origem de expressões e sotaques populares. Aliás, se você ouvinte ainda não ouviu, acabando esse episódio aqui, vai lá conferir, são dos episódios 19 ao 23. Bom, eu não sei se vocês já ouviram a expressão trem doido. O escritor Guimarães Rosa trabalhou brevemente no Hospital Psiquiátrico Colônia, localizado no município mineiro de Barbacena, que fica a aproximadamente 200 quilômetros da capital Belo Horizonte. Guimarães Rosa chamou de trem doido os trens que chegavam de todo o Brasil até Barbacena, onde tinha esse Hospital Colônia, que foi sede de torturas físicas e psicológicas que causaram a morte de 60 mil vidas desde a inauguração do hospital em 1903 até o fim dos anos 80, segundo estimativa. Professoras, com essas e outras expressões que a gente utiliza no dia a dia, como falar que a pessoa tem um parafuso a menos, ou que ela é doida de pedra, como é possível a gente combater o preconceito em relação a essas doenças, sendo que está impregnado no dia a dia esse tipo de brincadeirinha, esse tipo de expressão? Eu acho que a gente precisa lembrar de se retratar com a sociedade, se retratar com aqueles que sofreram essas torturas, né? Com pessoas, Túlio, que ficaram presas durante décadas dentro do hospital, sem ter culpa de nada, de nenhuma coisa. Eu acho que necessita retratação.
E aí, assim, eu quero falar enquanto professora, né, Túlio, da minha função, né, enquanto professora, exige que na formação dos nossos profissionais que prestam cuidado de saúde mental, a gente consiga ir se implicando nessa mudança de paradigma. Porque o preconceito não é somente eu parar de falar, ô, trem doido, não é eu falar, ó, o doido, né? Essa aí tem um parafuso a menos, nossa, vai tomar Gardenal, né? Tem essas coisas assim. Não é só eu parar de falar, é eu parar de sentir. Então, a forma mais importante da gente deixar de sentir é ter consciência do nosso preconceito. É ter consciência que eu fui criada, formada nesse lugar, né, de não valorizar o outro, que a gente percebe como pior do que a gente. Então, a gente se policiar, essa é uma questão que a gente precisa ter em mente, né? E aí quando eu estou lá com meu paciente cuidando dele, eu sempre penso, por que de fato eu acho que eu preciso orientar ele a fazer tal coisa? Por que eu acho que eu tenho esse poder sobre ele? Né? Será que ele não pode fazer escolhas? Será que eu não posso, a partir daqui, incentivar a autonomia, a liberdade? Então, é a gente militar em espaços de protagonismo das pessoas, né, que precisam de cuidado. Assim, vai ficando normal, vai ficando bom, vai ficando diferente, né, daquilo que era nos séculos anteriores, a percepção da loucura. Mas isso é um trabalho lento, infelizmente. No episódio anterior, quando eu perguntei para a Marciana, né, para vocês, a Marciana respondeu a diferença entre transtorno e doença. Ela falou assim que muitas vezes a gente acaba chamando de transtorno por causa de um estigma, né, em cima da palavra doença. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um pouquinho de contradição, porque muitas pessoas não reconhecem algumas doenças como doenças, né? Acha que doença é só doença física. Então, como é que a gente pode lidar com isso? Ao mesmo tempo, não tentar estigmatizar, mas também mostrar para a população que aquilo é uma doença, sim, e precisa de atenção. Entendendo, assim, que todo mundo sofre, né? Que o sofrimento é inerente ao sujeito. Olha, Túlio, só não sofre quem já morreu. Aí não sofre mais. Mas quem está aqui, a gente sofre todos os dias. A gente é interpelado por uma situação da vida que gera sofrimento. Então, não existe nenhum ET entre nós, né? Que não sofre, que não tem, que é feliz. Às vezes a rede social, ela passa isso, mas não existe. Então, eu acho que, desmitificando mesmo essa questão, dizendo assim, olha, da mesma forma que você tem, eu também tenho os meus momentos, o Túlio tem, Marciana tem, Laura tem, todos nós temos nossas questões. Então, a gente precisa naturalizar o cuidado em saúde mental. Assim como, Túlio, eu preciso, todos os dias, dizer para as pessoas que exercício físico regular é importante, que uma alimentação saudável é importante, que tomar 3 litros de água por dia é essencial, eu preciso dizer que cuidar da sua saúde mental todos os dias também é uma questão de qualidade de vida. Sobretudo. Cuidar da saúde mental. Ainda falando sobre preconceito e saúde mental. Todos nós sabemos que há certa disparidade de gênero no mercado de trabalho, no qual homens geralmente têm mais oportunidades. Sendo assim, as mulheres tendem a desenvolver mais transtornos mentais no trabalho? Como que isso pode ser resolvido? Laura, acho que é uma pergunta importante e complexa, mas vamos pensar um pouquinho, né? Estigma. Há diferenças no trabalho entre homens e mulheres? Sim, a gente percebe que sim. Nós sabemos que, apesar da mulher ter já assumido vários cargos, várias ocupações, competir em termos de capacidade técnica e de conhecimento com os homens, ainda há discriminação, ainda há preconceito, né? Então, nós percebemos que esse preconceito, que esse sexismo é construído, assim, historicamente, que já vencemos muitas coisas, mas que muito ainda há para se trabalhar nesse sentido, né? Então, quando a gente percebe, por exemplo, que há uma naturalização de assédio moral, de assédio sexual, a gente percebe que tem muitas diferenças ainda. Aí vocês vão falar, não, mas isso não existe mais. Há menos de um mês veio ao noticiário uma moça que trabalhava na TIM, uma empresa que
num primeiro momento, ela foi negligenciada na denúncia dela. Ela fez uma denúncia interna e a empresa negligenciou isso, né? Depois, quando veio à tona, ela, não, assim que eu fiquei sabendo, eu tomei as providências e demitiu todo mundo. Mas a moça tinha sido demitida primeiro. E ela estava impactada emocionalmente, não só pelo assédio, mas como foi conduzido todo o processo, porque ela foi tida como mentirosa por um primeiro momento. Ela foi, inclusive, ameaçada. Então, há sim assédio moral ainda hoje, há sim um assédio sexual, e nós não podemos negligenciar isso. Isso é um adoecedor? Sim, é um adoecedor maior, inclusive para as mulheres, né? Para quem sofre esse tipo de violência. Então, acho que esse é um elemento importante. Eu lembraria também que homens e mulheres trabalhando nas mesmas funções, os salários femininos são menores, causando vários transtornos, até de reconhecimento, de autoestima, de competência, dela ser avaliada pela competência dela de uma maneira diferenciada dos homens. Então, isso tem acontecido ainda hoje nas empresas, e isso pode ser diretamente não, mas indiretamente decorrer alguns problemas, porque ela precisa trabalhar muito mais para ter o mesmo salário, né? Hoje sabemos que a maior parte dos lares tem uma liderança feminina, ela é a responsável pelo sustento desses lares. Junto com isso, homens e mulheres que trabalham fora, a divisão de trabalhos nos lares, não necessariamente, não estou falando que todos, mas ainda em muitos lares a gente percebe que não há uma divisão de trabalhos. Há uma sobrecarga de trabalho nas mulheres. E olha que interessante, nas ciências, durante a pandemia foi feita uma pesquisa e percebeu-se que os homens, durante a pandemia, publicaram mais e que as mulheres, pelo contrário, diminuíram a produção. A gente percebe claramente que nem sempre há uma divisão de trabalho equânime, e aí no home office a sobrecarga feminina aumentou. A sobrecarga de todo mundo aumentou, a gente percebe que no home office a gente trabalha mais, mas muitas vezes o cuidado com os filhos, o cuidado com a casa e o trabalho se somaram, né? Então acho que esse é um aspecto importante. A Organização Mundial de Saúde, ela afirma que a saúde mental feminina ela é afetada por seu contexto de vida, né? Então, fatores externos, fatores socioculturais, econômicos e de infraestrutura afetam a saúde mental das mulheres. E tem um pesquisador, o Daniel Freeman, da Universidade de Oxford, no Reino Unido, ele diz que as mulheres adoecem muito mais quando comparados com os homens, né? E ele entende que uma explicação para isso pode ser que as mulheres elas tendem a sofrer mais com problemas internos, então ela traz para ela o problema e tenta resolver, e os homens tentam externalizar esses problemas, ou lidar a maneira de usar um álcool e dar uma espairecida e lidar com isso e não trazer para si o problema. Então essa pode ser uma explicação por que os homens sofrem menos, né, são menos impactados emocionalmente com questões aí do dia a dia, do trabalho. É um cenário que tem que mudar, né? Tem que ser mudado. Há também uma hipótese, né, científica de que as ocorrências de transtornos mentais em homens são subnotificadas, né? Porque também as mulheres, elas falam mais sobre isso. Elas buscam mais cuidado em saúde no geral. Existem pesquisas que comprovam isso. As mulheres buscam mais cuidados em saúde. E em saúde mental também. E os homens buscam menos. Muitas vezes o mecanismo, geralmente do homem, está ligado a outras válvulas de escape, como a Marciana falou, bebida, e aí você não problematiza a situação de saúde dele. Então fica também subnotificado. Mas o que a gente entende na ciência, o que as pesquisas, é que, inclusive na pandemia agora, existe um impacto maior em mulheres que em homens. Marciana, Karine, mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês nesses 2 episódios. A contribuição foi enriquecedora, muito importante. Ainda mais sobre um assunto sério como a saúde mental. Muito obrigada mesmo. Isso, muito obrigado, professoras, pela presença de vocês aqui. Antes de agradecer, né, o espaço, a presença, a companhia da Karine, eu queria convidar todos os universitários para o projeto TOCA. TOCA, Grupo Terapêutico Online, são encontros semanais que começam dia 15 de setembro. Para participar, é só fazer uma inscrição, depois eu deixo o link para vocês. E são encontros semanais em que a gente vai falar das dificuldades, os temas são escolhidos por eles. São 7 encontros e todos estão convidados.
Laura, Túlio, muito obrigada pelo espaço, muito obrigada pela oportunidade de falar de saúde mental e de chamar a atenção para esse tema tão caro. Karine, gratidão pela presença aqui comigo. Ai, pessoal, eu também achei que passou rápido, viu? Foi muito gostoso, né? E assim, adorei participar também. Quero deixar aqui mais um recadinho em relação ao nosso projeto Proteger, se você não está só. Ele já atendeu mais de 5.000 pessoas que entraram no programa, no projeto, e está aí alto funcionamento para atender a comunidade UFO e a nossa comunidade externa. Então, aguardo vocês. Posso também deixar o link, que é o link da nossa recepção virtual, que encaminha você para um atendimento, ou então vocês podem pesquisar na página da PROAI. Fica aqui o meu agradecimento. Quero dizer que sobre tudo isso que nós conversamos nesses 2 episódios, o papel de vocês aqui, neste lugar aqui de podcast, também é uma militância em prol da nossa saúde mental. Então, muito obrigada por esse espaço. São espaços ricos e importantes para que a gente possa conseguir mudar o mundo. Obrigada. O site da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, é proai.ufo.br. Mas antes de voltar a palavra para a Josi, hoje é dia do quadro da Rede de Divulgadores da Ciência da UFO com o Túlio, que já estava aqui comigo. Túlio, qual é a boa de hoje? É isso mesmo, Laura. Hoje é dia do quadro da Rede de Divulgadores da Ciência da UFO e vou apresentar mais um projeto super bacana desenvolvido na Escola Técnica de Saúde da UFO, a Estes. O UAI UFO Acolhe Imigrantes foi criado em 2020 com o objetivo de ofertar um curso de formação inicial e continuada em higienista de serviços da saúde. Inicialmente, ele busca atender 300 mulheres imigrantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica na região de Uberlândia, onde gravamos nosso podcast. A professora do curso técnico em saúde bucal da Estes, Juliana Pereira da Silva Fachin, é quem coordena o projeto juntamente com os professores Douglas Queiroz Santos e Camila Nonato Junqueira. Por causa de outros projetos da Juliana, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos resolveu apoiar e desenvolver o UAI na escola técnica. Além da inserção no mercado de trabalho, o projeto também visa fazer uma inserção sociocultural dessas mulheres. Para isso, além das disciplinas da matriz do curso de higienista de serviços da saúde, são ofertadas outras disciplinas que agregam conhecimento na vida cotidiana delas, como saúde da mulher, inclusão digital, português para estrangeiros e empreendedorismo. As aulas acontecem pelo canal no YouTube do projeto. Conversando com a Juliana, uma das coordenadoras, ela me contou como o projeto é importante também na vida pessoal dessas alunas e como as coisas simples do nosso cotidiano se tornam importantes para elas. Olha, Túlio, eu diria que a gente às vezes faz muito pouco e para elas representa muito. Só para você ter noção, tem mulheres quando a gente foi para elas receberem a bolsa, porque elas recebem uma bolsa mensal para poder estudar. É pouco, é uma bolsa de R$100, mas a gente pensou num valor que fosse suficiente para pagar a internet. E para receber essa bolsa, o mínimo que a gente precisa é de um documento pessoal, às vezes um comprovante de endereço. E muitas vezes essas mulheres, elas não têm, por exemplo, comprovante de endereço no próprio nome. E não tem porque às vezes o marido não permite. Teve aluna lá, teve casos que a aluna não tinha um documento pessoal, não tinha um RG, porque o marido queimou. São as diversas vulnerabilidades que você pensa. Então, às vezes, quando essa mulher, especificamente essa aluna, que não tinha documento, ela não tinha como receber, os tutores ajudaram, marcaram para ela, agendaram lá no UAI, né? Para essa aluna, só isso, já foi mais que suficiente, para além da capacitação profissional. Muito legal, né? São coisas tão simples do nosso dia a dia que a gente nem imagina que pessoas como elas necessitam. Se você quiser acompanhar o projeto, basta procurar por UAI UFO Acolhe Imigrantes no Instagram, Facebook ou no site www.estes.ufo.br. Logo mais eu volto para apresentar para vocês mais projetos bacanas da Rede de Divulgadores da Ciência da UFO. Se quiser fazer parte dela também, manda um e-mail para comunicaciencia@ufo.br ou uma mensagem nas redes sociais aqui do Ciência ao Pé do Ouvido que a gente responde. E claro, não deixe de acompanhar tudo que rola na ciência da UFO pelo nosso canal no Telegram. É só pesquisar por Comunica Ciência UFO. Até mais, galera, e agora sim é com você, Josi.
Obrigada, Túlio, Laura, mais uma condução plausível de vocês dois aqui no podcast. E, claro, muito obrigada também às nossas convidadas por toparem participar desses 2 episódios. Na semana que vem, os nossos estagiários voltam com mais convidados para a gente discutir outros aspectos da saúde mental. Se você gostou desse programa, compartilha com os amigos, joga no grupo da família, manda para todo mundo, porque uma conversa tão necessária como essa e embasada cientificamente, fala aí, vai, merece atenção. Eu sou Josiele Ingrid e para você que esteve com a gente até aqui, o meu muito obrigada. Se ficou alguma dúvida ou se você tem sugestões, eu reforço aqui, manda áudio no nosso WhatsApp 9966-2021, DDD 34, 9966-2021. Por aqui a gente se ouve de novo na semana que vem. Um abraço pra você, se cuida. Fica bem, tchau, tchau. O Ciência ao Pé do Ouvido é um podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. A coordenação é comigo, Dielen Borges. Eu sou jornalista e pesquisadora aqui na UFO. Toda a comunicação imagética dessa temporada é feita pela Viviane Aiko, estudante e estagiária de design. A divulgação dos episódios nas mídias sociais está com a Laura Justino, estudante e estagiária de jornalismo. Produção, roteiro e as entrevistas estão por conta da Laura e do Túlio Daniel, que também é estudante e estagiário de jornalismo. Captação de áudio, edição, montagem e finalização por Márcio Gonçalves. A apresentação é da jornalista Josiele Ingrid. Na supervisão, Vitor Hugo, eu e a Josi. Ciência ao pé do ouvido.